Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, assim, parece coisa de série de tribunal, mas que define a vida de muita gente: a responsabilidade criminal. Uhum. A questão parece simples, né? Quem a lei considera responsável pelo que faz? Só que a resposta, essa é bem mais complicada. Bem mais. Para essa nossa conversa, a gente foi direto na fonte. O próprio Código Penal brasileiro, lá na parte que fala de imputabilidade penal. Exato. A nossa missão hoje é decifrar essa lógica. Tentar entender como a lei lida com, sei lá, doença mental, com idade, com um acesso de raiva e até com aquela bebedeira que passou dos limites. E é fascinante porque, no fundo, o que a gente vai ver é uma tentativa quase impossível do direito. É o sistema legal, com suas regras, seus artigos, tentando medir algo que é da psicologia, da psiquiatria. A capacidade de entender o que está fazendo. Isso, e mais ainda, de se controlar. É como tentar colocar a complexidade da mente humana dentro de uma caixinha jurídica. E como a gente vai ver, essa caixinha tem umas regras bem surpreendentes. Exato. Então vamos abrir essa caixa. Ok, vamos desvendar isso. A regra principal, o ponto de partida de tudo, está no artigo 26 do Código. Aham, Ele diz que é isento de pena quem, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, certo. era, no momento do crime, inteiramente incapaz de entender o que estava fazendo. Essa expressão inteiramente incapaz parece ser a chave de tudo, né? É a chave, a porta e a fechadura. E ela é de uma exigência brutal. Não basta um laudo dizendo que a pessoa tem, por exemplo, esquizofrenia. Não é só ter o diagnóstico. Não. A perícia precisa ir além e responder a uma pergunta muito específica. Essa condição, naquele exato segundo da ação, eliminou por completo a capacidade da pessoa de entender que aquilo era errado. Nossa, A lei cria um retrato daquele instante. A vida inteira da pessoa, os outros momentos de lucidez, nada disso importa. A análise é microcirúrgica, focada ali. mas essa palavra inteiramente me soa quase como um padrão impossível. A mente não é um interruptor de liga e desliga, certo? Não mesmo. Como um perito, meses depois do fato, pode olhar para trás e afirmar com certeza absoluta que a capacidade de alguém estava 100% desligada? Isso não cria uma barreira tão alta que quase ninguém consegue ultrapassar? Você tocou no ponto nevrálgico da psiquiatria forense. É uma dificuldade imensa e não existe uma máquina que meça isso. Imagino, é uma construção baseada em entrevistas, laudos, análise do histórico. Mas você está certo, a régua é altíssima. E é justamente por reconhecer que a realidade é mais complexa do que liga e desliga que a lei criou uma válvula de escape, uma zona cinzenta. Ai, sim. Porque a vida real acontece aí, né? Nessa zona cinzenta. Qual é essa válvula? É a chamada semi-imputabilidade, que está no parágrafo único do mesmo artigo. A lógica é a seguinte: se a pessoa, por conta de uma perturbação mental, não estava inteiramente incapaz, mas tinha sua capacidade de entendimento reduzida, a coisa muda. Ah, ok. Ela não fica isenta de pena, mas a pena dela pode ser diminuída de 1 a 2 terços. É o direito reconhecendo que existem níveis de consciência, de responsabilidade. Não é tudo ou nada. Faz sentido. É um reconhecimento dessa complexidade toda. Exato. Ok. Então, a questão da saúde mental é super complexa, cheia de dependes, laudos, uma análise quase artesanal de cada caso. Mas existe alguma situação em que a lei simplesmente, sei lá, cansa dessa subjetividade e traça uma linha reta no chão, tipo, daqui pra cá não se discute mais? Existe. E é uma das regras mais famosas e polêmicas do Código. É o artigo 27, que trata da idade. Ele é absurdamente curto e direto. E o que ele diz? Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Fim. Não tem depende, não tem talvez, não tem perícia para saber se o jovem de 17 anos e 364 dias era maduro ou não. A lei traçou uma linha de corte absoluta. Isso sempre me pareceu um pouco arbitrário. Quer dizer que um dia antes de fazer 18, a pessoa é vista como uma criança incapaz de entender,
E 24 horas depois, com o bolo de aniversário na mesa, ela magicamente se torna plenamente responsável por tudo. Exatamente isso. E é o que a gente chama de uma presunção absoluta, uma ficção jurídica. A lei sabe que o amadurecimento não acontece com hora marcada, Claro. mas ela precisa de um critério objetivo para não transformar cada caso de um adolescente num debate infinito sobre a maturidade dele. Então, por uma questão de política criminal, de segurança jurídica, ela escolheu uma data. É uma simplificação, mas necessária para o sistema funcionar. Mas isso gera aquela confusão enorme, a ideia de que, menor não vai para a cadeia, então pode fazer o que quiser. O que o inimputável do artigo 27 realmente significa na prática. Essa é a confusão mais comum, e é perigosa. Inimputável não significa de jeito nenhum impune. Certo. A resposta está no finalzinho do próprio artigo, que muita gente ignora. A ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. E essa legislação especial tem nome: Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Na prática, um adolescente que comete um ato infracional, que é o nome que se dá ao crime, ele responde sim por esse ato. Entendi. Mas ele responde dentro de um sistema completamente diferente, com juízes, regras próprias, onde o objetivo não é a punição com pena, mas a aplicação de medidas socioeducativas. A consequência existe, só que a filosofia por trás dela é outra. Ok, entendi a lógica da idade como um corte objetivo. Mas o que me deixa mais curioso é o que a lei diz que não cola como desculpa. Ah, sim. É aí que a gente entra em choque com as nossas intuições, né? Com o que a gente vê em novela. O artigo 28 é basicamente uma lista de não adianta vir com essa. E o primeiro item já é uma bomba. A emoção ou a paixão não excluem a imputabilidade. Uma bomba cultural, eu diria. Porque essa pequena frase demole um dos mitos mais arraigados no imaginário popular. Que é a ideia do crime passional. Exatamente. A ideia de que isso merece um tratamento mais leve da lei. Peraí, mas isso vai totalmente contra o que a gente ouve. A ideia de que alguém cego de ciúmes ou fora de si de raiva tem uma responsabilidade menor é muito forte. A lei simplesmente diz: problema seu, se controle. Parece até meio frio, não? Parece frio, mas é um dos pilares que impede o sistema de desmoronar. Pensa bem. Se sentimentos humanos intensos como raiva, ciúme, a dor de uma traição, servissem como justificativa para diminuir a responsabilidade, a aplicação da lei seria impossível. Todo crime violento poderia de alguma forma ser atribuído a uma emoção intensa. Verdade. O direito parte de uma premissa básica. Espera-se que adultos tenham um grau mínimo de autocontrole. É crucial diferenciar um estado emocional, que é passageiro, de uma condição mental patológica como a do artigo 26, que distorce a percepção da realidade. Entendi a distinção. A lei diz que sentir raiva é normal. Agir violentamente por causa dela é uma escolha. É uma distinção dura, mas faz sentido para o sistema. Ok, e nesse mesmo artigo vem outro ponto que pega muita gente de surpresa: a embriaguez. A regra geral diz que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a responsabilidade. Isso mesmo. Traduzindo, se você escolheu beber, ou foi negligente e bebeu demais, e nesse estado cometeu um crime, você vai responder por ele. Não adianta chegar na frente do juiz e falar: eu estava bêbado, não sabia o que eu estava fazendo. Não adianta. Então, a lei meio que joga sujo aqui, no bom sentido. Ela ignora o eu bêbado que deu o soco e vai julgar o eu sóbrio que decidiu encher a cara sabendo que podia dar ruim. É essa a lógica. A sua analogia é perfeita. É exatamente essa lógica. O nome técnico disso é teoria da atio libera in causa. Ação livre na causa. Isso, em latim. O direito faz uma espécie de viagem no tempo. Ele não analisa sua liberdade no momento do soco. Porque ele não tinha. Exato, talvez não tivesse liberdade alguma. Ele volta no tempo e analisa a sua liberdade no momento de tomar o primeiro, segundo, 10º copo. Aquele ato, o de se colocar em estado de risco, foi livre. Portanto, você assume a responsabilidade por tudo o que acontecer depois. É uma lógica poderosa, quase filosófica.
A responsabilidade começa muito antes do ato. Tá, mas e se a pessoa não teve escolha? Imagina a cena. Festa, alguém deixa o copo na mesa, volta, bebe e não sabe que um amigo batizou a bebida. Ah. Se essa pessoa completamente fora de si agride alguém, a lógica muda. Aí o roteiro vira de cabeça para baixo. Esse é o cenário que a lei chama de embriaguez por caso fortuito ou força maior. É embriaguez acidental involuntária. Certo. E aqui a lei volta a ser compreensiva. O parágrafo 1º desse mesmo artigo diz que, se essa embriaguez acidental for completa e a pessoa ficar inteiramente incapaz de entender o que faz, ela é isenta de pena. Olha aí a expressão voltando. Inteiramente incapaz, a mesma do artigo 26 da doença mental. Exatamente. E isso mostra a consistência interna do código. A lógica é a mesma. A isenção de pena está sempre ligada a dois fatores combinados. Primeiro, a ausência de vontade para entrar naquele estado, seja a doença ou a bebida batizada. Isso. E segundo, a perda total da capacidade de discernimento. Se a pessoa não escolheu ficar daquele jeito e, por causa disso, não entendia nada do que fazia, o direito entende que não há como colocar a culpa nela. E imagino que, seguindo essa consistência, também exista uma zona cinzenta para a embriaguez acidental, né? Se a pessoa não ficou inteiramente incapaz, mas só meio grogue. Perfeito. O parágrafo 2º cuida disso, de forma idêntica ao que vimos na semi-imputabilidade por doença mental. Ah, claro. Se a embriaguez acidental não retirou a plena capacidade, mas apenas a diminuiu, a pessoa não fica isenta, mas a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Mais uma vez, é a lei tentando ser sofisticada, reconhecendo as nuances da realidade. Uau! Então, vamos juntar as peças disso tudo. O que a gente tira dessa análise é que a responsabilidade penal no Brasil é essencialmente um jogo sobre consciência e controle. Isso. O critério principal é, no momento do ato, a pessoa tinha condições de entender que aquilo era errado e de agir de outra forma. Se a resposta for sim, ela é responsável. Exatamente. E temos as exceções bem desenhadas. A primeira é uma condição de saúde mental grave que apague completamente essa capacidade naquele instante. Certo. A segunda é uma linha de corte objetiva, ser menor de 18 anos. E a terceira é essa situação muito específica de embriaguez totalmente acidental que também apague a consciência. Fora disso, a regra é a responsabilidade. E do outro lado, o código deixa bem claro o que não serve de muleta. Agir movido por paixão, ciúme, raiva. Não adianta. Não cola. E cometer um crime depois de beber por vontade própria. Também não. A lei basicamente diz que a gestão das suas emoções e das suas escolhas é sua. O fio condutor de todos esses artigos é essa busca quase uma obsessão do direito por conseguir avaliar o discernimento e a autodeterminação de alguém. É uma tarefa gigantesca porque tenta criar regras objetivas para julgar o órgão mais subjetivo que existe, a mente humana. É o ponto de encontro entre o direito e a psicologia. E a própria filosofia sobre o que significa ser livre. É uma tentativa de mapear a consciência. E depois de tudo isso, fica uma pergunta no ar que é quase maior que o próprio direito, né? Com certeza. A gente viu a lei se esforçando para criar esses critérios, usando palavras como inteiramente incapaz, capacidade reduzida. Mas no mundo real, como um juiz, um júri, meses ou anos depois de um crime, pode realmente ter certeza sobre o que se passava na mente de alguém em um instante específico do passado? Que prova, que laudo, que testemunho pode, sem nenhuma sombra de dúvida, reconstruir o estado mental de uma pessoa? Essa talvez seja a grande angústia do direito penal e a fronteira onde a justiça reconhece os seus próprios limites.